Capítulo 13. Reconhecendo o papel dos apegos em conflito. A maioria de nós tem uma versão do mundo ideal. Eu devo, você precisa, eles deveriam. Precisa ser assim. Quando ouvimos essas palavras, estamos ouvindo nossos narradores expressarem um acordo que está em um nível mais alto de apego. Os narradores estão nos lembrando de como as coisas estão prestes a progredir, nos limites de nossa compreensão, para que o mundo seja do modo que queremos ou esperamos que seja. Essas são as regras de vida que criamos para nós mesmos, e se deixarmos de segui-las, é porque julgamos a nós mesmos e aos outros com severidade. Temos que entender isso direito, entre aspas. E nossas crenças nos ditam o que significa isso. Dependendo de nosso nível de apego a uma determinada crença, não podemos hesitar, por pouco que seja, a permanecer com a mente tão fechada que não conseguimos nem mesmo pensar em alternativas. Sempre que ouvimos alguém dizer que o mundo deveria ser desta ou daquela maneira, por mais bonita que a ideia possa parecer, precisamos ter em mente que ela pode ser facilmente corrompida, pois para que o mundo esteja nesse estado ideal, o idealista precisa impor suas crenças aos outros e subjugar aqueles que se recusam a se adaptar à sua imagem perfeita do mundo. Às vezes, pensamos que a única maneira de tornar alguém uma pessoa melhor e, por extensão, tornar o mundo um lugar melhor é convencê-la de que deve ver as coisas do nosso modo. Mas existem muitas pessoas ao nosso redor que não se comportam da maneira como achamos que deveriam, e perdemos energia tentando convencê-las a ser algo que não são, em vez de permitir que sejam quem são. Quando pensamos que sabemos mais do que alguma outra pessoa, estamos nos preparando para um choque de crenças. Isso é o que corrompe uma bela ideia. A ideia pode ser qualquer coisa: comida orgânica, direitos civis, tolerância, direitos dos animais, paz mundial ou qualquer outra com ares de nobreza que você possa pensar. Um apego fanático a qualquer uma delas criará mais dano do que benefício. Depois que o apego à crença supera a importância da mensagem, ela corrompe a ideia e, consequentemente, perde-se o respeito e a liberdade fica comprometida. E sem o respeito pela liberdade de escolha, não é possível haver paz. Quando nos tornamos apegados demais a essas crenças nobres, entre aspas, usamos a culpa ou colocamos condições sobre os outros para incentivá-los a se adaptarem aos nossos padrões. Sabemos que estamos fazendo isso quando ouvimos nós mesmos dizendo coisas como: "Você não tem vergonha do que está fazendo?" Ou "Como pode ser tão insensível?" Para fazer os outros se dobrarem à nossa vontade, procuramos qualquer coisa que atinja sua estrutura emocional, e quando não conseguimos encontrar nenhum ponto sensível, podemos ficar ainda mais irritados e intransigentes. Se sentirmos que um ente querido adota maus hábitos que estão lhe prejudicando, podemos achar que, ao lhe incutir medo, promoveremos uma mudança duradoura. Você pode procurar ajuda. Você tem que me deixar ajudá-lo. Você não deveria fazer isso consigo mesmo. Infelizmente, esse tipo de abordagem simplesmente causa mais sofrimento. Aquele que é coagido a fazer mudanças não faz mudança alguma. Somos todos livres para escolher nossas crenças e criar nossos apegos a partir de nosso próprio ponto de vista. Não existe um grande plano que todos devemos seguir sob pena de morte.
Há 7 bilhões de pessoas que vivem no mundo. Portanto, há 7 bilhões de pontos de vista diferentes. Se cada um de nós insistisse que apenas o nosso ponto de vista é válido, então também teríamos 7 bilhões de confrontos no mundo. Enquanto nos envolvermos na luta do eu estou certo e você está errado, sempre haverá conflito. É nosso apego à necessidade de estarmos certos, ou seja, o apego à nossa presunção, que nos impede de experimentar a liberdade tanto no nosso sonho pessoal quanto no sonho do planeta. A liberdade de escolha não significa estar certo ou errado, e sim abrir canais de comunicação e respeitar uns aos outros como seres humanos, para criar uma comunidade em que uns possam compartilhar com os outros. Quando nos tornamos apegados demais a um ideal, a primeira coisa que perdemos é o respeito, primeiro pelas pessoas à nossa volta e, por fim, por nós mesmos. Embora os nossos pontos de vista possam ser diferentes, todos nós viemos da mesma fonte. A única coisa que nos separa é o apego ao nosso próprio ponto de vista e o apego à crença de que os outros devem compartilhá-lo. É aqui que começamos a colocar as condições do nosso amor um pelo outro, e esta é a fonte do conflito, defendendo nossos ideais. Uma vez ciente de suas crenças, você será capaz de questionar seus ideais e pontos de vista. Tendo consciência, esse questionamento não vai mais abalar seu alicerce. Você não vai mais ter que defender seus pontos de vista ou impor os mesmos aos outros. Se duas pessoas com crenças muito diferentes discutem, a argumentação pode nunca terminar. Na tentativa de convencerem uma a outra a mudar, a se adaptar à versão da outra em relação ao que ela acredita que seja verdade, elas criam um véu entre elas. A incapacidade delas de ouvir resulta em falta de respeito. Embora possa parecer que um lado está à frente por um tempo e depois o outro, enquanto cada lado estiver apegado às suas crenças, a batalha nunca termina. Somente quando uma pessoa é capaz de voltar atrás e ouvir a outra sem julgar, é que existe a possibilidade de ocorrer mudança. Se sempre questionarmos nossas próprias crenças, abrimos possibilidades infinitas e evitamos ficar presos em uma mente fechada que só quer estar certa. Não precisamos nos defender ou defender nossas crenças das opiniões e crenças de outras pessoas. Nossa única necessidade é de respeito próprio. Quando temos respeito por nós mesmos, não levamos para o lado pessoal o que as outras pessoas dizem ou fazem. Se cedermos à tentação de fazer das ações de outra pessoa uma afronta pessoal, perdemos aquele respeito por nós mesmos ao dizermos sim ao compromisso dela. Uma vez feito o apego a essa crença, torna necessário mudarmos a nossa motivação de uma defesa para uma ofensiva. Com uma simples mudança, podemos passar do papel de vítima para o de agressor, que tem um conjunto completamente novo de consequências. Ao não levar as coisas para o lado pessoal, não cedemos à nossa vaidade e podemos, portanto, tomar decisões com base no respeito mútuo que vai solucionar os problemas em vez de torná-los piores. Recentemente, um técnico foi à minha casa fazer uma instalação. Como faço com qualquer um que vai à minha casa, sentei e conversei com ele, fiz perguntas e acompanhei o trabalho dele. Ele me perguntou o que eu fazia e então lhe expliquei um pouco sobre o que faço. Ele ficou agitado e disse que existe apenas uma verdade, apenas um caminho, e que todos os outros só querem saber de tirar dinheiro das pessoas. Falou sobre seu pastor e dos ensinamentos de sua igreja, e reiterou que existe apenas um caminho.
Não discuti com ele, apenas ouvi o que dizia. Segundo minha avó, isso é aprendizagem. Quando estava para ir embora, ele me disse: quando eu morrer, só tenho que responder a uma pessoa. Se eu estiver errado, bem, então vou descobrir. Continuou a me dizer que a razão de sua crença não era o amor ou a fé, mas a vontade de ir para o céu. Esse era seu principal propósito. Pelo menos foi o que ele me disse. Ele disse: Miguel, você pode dizer o que quiser para todas aquelas pessoas, mas lembre-se de que há apenas um caminho, a verdade. Realmente aprendi algo ouvindo o que ele tinha a dizer. Aquele técnico compartilhou suas crenças, mas não foi isso que aprendi. O que aprendi foi que ele acreditava de forma sincera no que estava me dizendo. E quem sou eu para dizer o contrário? Se eu tivesse a necessidade de argumentar, isso teria como base o meu próprio apego à minha identidade e às minhas crenças, e, consequentemente, um conflito sobre quem tinha a crença mais importante teria se instaurado entre nós. Esse técnico me mostrou que se eu tivesse que escolher discutir com ele, eu estaria formando o meu próprio apego ao conhecimento, que nada tinha a ver com ele. Isso me deu a liberdade de escolha. Fui capaz de olhar para as minhas crenças e escolher tanto ouvir a ele como a mim mesmo. A forma como ele leva a vida não tem influência alguma no modo como eu levo a minha, embora eu possa ver que seus apegos e seu conhecimento o controlam. Sei que não é da minha conta levantar objeções. Em vez de entrar numa discussão cega e surda sobre uma questão alimentada por nossa vaidade, podemos pelo menos estar dispostos a admitir que talvez estejamos errados ou que a situação pode ser vista de uma perspectiva totalmente diferente, como no caso do técnico. Quando optamos por compartilhar nossa verdade com os outros a partir desse parâmetro, podemos começar a construir o respeito mútuo. Quando olhamos para nossas crenças e pontos de vista com a mente aberta, torna-se claro para nós o quanto estamos apegados às nossas próprias crenças. Estar ciente dos apegos nos permite recuperar o poder sobre nossa liberdade para escolher se queremos continuar a mantê-los ou não. A escolha é crucial. Às vezes escolhemos torcer pelo time de casa ou discutir sobre religião ou política com a família. Às vezes escolhemos devotar uma parte da vida a uma causa ou a um movimento, outras vezes não. O fato de ter consciência, no entanto, vai nos permitir saber se nossa presunção está começando a corromper a essência de qualquer atividade que escolhemos nos envolver. Se nos vemos a defender com veemência a nossa posição ou causa, isso significa que o apego lotou nossa consciência. Ouvir o que os outros dizem sem permitir que suas palavras tenham poder sobre nós nos torna conscientes de nossa própria verdade. Permite-nos ver o que é real para nós e o que é só uma ilusão, uma mentira alimentada por nossa presunção. O dom de ouvir vai expor quaisquer ilusões relacionadas à presunção. Se estivermos conscientes, a nossa verdade não precisa ser defendida com os mecanismos infladores de ego de uma argumentação. Pouquíssima energia é exigida da nossa parte para simplesmente declarar a nossa verdade, se optarmos por declará-la. Quando a verdade é simples, você sabe que o seu alicerce é sólido. É claro que pode chegar o momento de defender essa verdade. Se esse momento chegar, você pode ficar confiante de que está em terra firme e com a total consciência do poder da sua própria vontade. Chega um momento na vida em que cansamos de ter de estar certos, especialmente
quando percebemos como essa necessidade de inflar o ego afeta nossas relações com as pessoas que querem apenas ser nossos amigos, com as belas almas que querem apenas nos amar. Nossos apegos não nos deixam ver mais além do que nosso próprio umbigo. Todos temos um catalisador, um chamado para a ação, que nos mobiliza a fazer mudanças na vida. Esse catalisador quase sempre vem do mundo exterior, mas à medida que nos tornamos conscientes da forma como nosso filtro de conhecimento é construído, percebemos que uma mudança duradoura só pode vir de dentro. Nossas mudanças afetam o modo como interagimos com as pessoas em nossa vida e impactam o sonho comunitário, ou seja, o sonho do planeta. Fui eu que disse sim e não. Fui eu que fiz todos os meus acordos, e sou o único capaz de mudá-los. Quando vejo como meus apegos estão afetando o meu relacionamento comigo mesmo e com o sonho do planeta, percebo que sou o único que pode mudá-los. Este é o despertar da nossa intenção na forma do nosso livre-arbítrio. Como você está quase embarcando no último capítulo, quero deixá-lo com a ideia de que é realmente possível envolver-se em nossa existência humana ao ver além de nossos apegos e desfrutar plenamente da vida. Meu objetivo é que o capítulo final lhe forneça as ferramentas para ajudá-lo a exercer seu livre-arbítrio. Esse é o poder que você tem, o que eu celebro ao máximo. Apenas compartilho minhas palavras sem ter qualquer poder sobre quem as recebe. Ao receber essas palavras, você é a pessoa que deve dizer sim, eu concordo, ou não, eu não concordo. Isso é liberdade de escolha.